Muito bem. Vamos arrumando aqui, ajustando. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Olha só que legal! Bem-vindos todos aqui que nos assistem. Então, nesse momento, né, o Instagram está chamando para as pessoas, avisando que estamos online. Mas, para você que está assistindo agora, a gente quer já te dar o boa noite. Né, dizer que para nós é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, falando sobre o que a gente acredita, falando sobre o que a gente ama e principalmente falando sobre aquilo que mudou as nossas vidas, né, que é a questão da paternidade, aprender mais sobre a paternidade. É isso aí. Na semana passada, quarta-feira, que foi dia 20 de janeiro, a gente fez a nossa jornada, né, Pais que Inspiram, que foi uma aula, né, que a gente disponibilizou para que as pessoas pudessem assistir e participar com a gente. A gente disponibilizou, então, bastante conteúdo. E hoje a gente quer fazer, então, essa nossa live para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa jornada, o que a gente aprendeu, enfim, né? E também responder algumas dúvidas, né? Então, sejam bem-vindos a todos que estão aqui conosco. O Instagram e o Facebook ainda estão notificando, então, as pessoas, né, de que a gente está ao vivo. Mas aqui a gente já tem, então, o Ronaldo, a Aline, sejam bem-vindos. Ronaldo, tu é um querido. Que bom, a gente fica muito feliz de poder estar aqui com vocês, então, nessa noite também. Quase uma semana, né? Hoje é terça-feira, faz uma semana, então, da nossa jornada. E a gente quer, então, compartilhar mais um pouquinho, então, de conteúdo com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Verdade. Posso contar uma pequena historinha, Claro. Carol? Vou contar para vocês Eu adoro história. Uma pequena história, a história da Isabela. A Carol já conhece a história, mas quero contar essa história para vocês. A Isabela, então assim, tava a mãe andando no mercado, né? E aí, logo que passou na primeira, assim, corredor, tinha uns brinquedos, assim, e a minha filha começou a chorar porque queria um brinquedo, a mãe disse que não ia dar, que não era, nunca, né? Que não era aquilo que eles iam buscar no mercado e tudo mais. E aí a menina se atirou no chão, começou uma gritaria. E aquela mãe dizia, calma Isabela, calma Isabela, calma Isabela. E aí seguiu, né, para o próximo corredor, passou no corredor dos chocolates. A mesma cena acontece, cara, aquela gritaria, que ele se atira no chão, que ela quer um chocolate, a mãe diz que não podia dar. E ela começa de novo, e calma Isabela, Isabela tenha calma. E aí chegaram no caixa, e aí, pô, o caixa é uma armadilha, né, Carol? Sim. Aquilo ali, né, até um dia eu ainda imagino assim, um caixa onde tem frutas, coisas saudáveis. Aquilo ali é um antro de perdição, principalmente para criança, né? Mas de cara, a criança viu um pirulito e aí começou com a mãe, pediu para a mãe disse que não. E mais uma vez a cena se repetiu e mais uma vez ela disse, calma Isabela. E aí a caixa do mercado não se conteve, né? Ela disse, nossa, eu preciso te falar uma coisa. Que legal o teu jeito de lidar com a tua filha, chamando a Isabela, pedindo para ela ter calma e tudo mais. E a mulher disse, não, ela não é, Isabela sou eu. Eu estou pedindo calma para mim, porque eu preciso ter calma para lidar com a situação. Né? A Isabela está aprendendo. E sempre que eu lembro dessa história, né, cara, eu fico imaginando exatamente isso, assim, o quão importante a gente entender que a paternidade, ela é uma habilidade dos pais. Né? A gente falou isso na jornada na semana passada e repete aqui, que não são os filhos que têm que aprender a ser filhos, mas sim os pais que têm que aprender a ser pais. Né? Quando nasce uma criança, não nasce um pai e uma mãe, né? Nasce ali um progenitor, Sim. Nasce ali alguém que vai prover todas as necessidades daquela criança, mas a paternidade é um processo de aprendizado. Todos os dias a gente vai aprendendo, né, como fazer, como não fazer, o que fazer. Né? E se a gente não busca conhecimento, a gente cai, né, naquele problema de repetir os erros do passado, né? Fazer da forma que se justificava naquela época culturalmente, a gente sempre diz isso, os nossos pais deram para nós o melhor que eles podiam dar dentro do que eles tinham, mas tudo mudou, gente, tudo evoluiu e a paternidade tem que evoluir também, né, Carol? Exatamente, A gente sempre diz que não são os nossos filhos que têm que aprender a ser filhos, né? Somos nós que temos que aprender a ser pais, né? Bons pais, pais assertivos, que é o que a gente
divulga bastante, né, e defende essa educação assertiva. Bom, então na semana passada eu falava antes, talvez alguém chegou aqui depois, seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esse momento aqui com vocês, né? Na semana passada, na quarta-feira, a gente disponibilizou, colocou no ar a nossa aula, então, a Jornada Pais que Inspiram, que foi uma aula, ela tem uma duração de mais ou menos 1h30, né, Grilo? Isso. E nessa aula, então, a gente disponibilizou bastante conteúdo acerca do que a gente acredita ser essa educação assertiva, né? E a gente fala nessa aula, então, sobre 5 regras de ouro, né, para a educação assertiva. Então, você que está aqui conosco, eu não sei se você já assistiu, né, a nossa jornada, ela vai estar disponível até o final do mês. Então, tá o link na bio, se você não assistiu, aproveita essa oportunidade de assistir lá. E a gente disponibilizou, então, depois da nossa jornada, algumas caixinhas de perguntas, né? Verdade. Nos nossos stories, então. E algumas pessoas, então, nos enviaram algumas perguntas acerca do conteúdo que a gente disponibilizou na jornada. E a gente também quer poder falar um pouco desse conteúdo, né, Grilo? E também responder um pouquinho das perguntas, então, que as pessoas nos fizeram. Basicamente, o que a gente diz sobre o conteúdo da nossa jornada é que são ferramentas. É o que a gente quer apresentar, são ferramentas. Eu até começo a jornada contando uma historinha não, mas fazendo uma analogia que eu acho que cabe bem aqui, que é falar, sabe quando a gente anda de avião, né, Grilo? A aeromoça, a comissária, ela sempre dá algumas orientações e ela diz... Até quem não andou, já ouviu falar algum filme, alguma coisa, tenta lembrar desse momento. Ela fala que em caso, eles têm até uns gestinhos, né? Sai por aqui, faz ali. Em caso de despressurização da aeronave, ou seja, se abrir uma janela, acontecer qualquer coisa, máscaras de oxigênio, então vão cair. Primeiro, aí essa regra... Aí que vem o jump the cat. Primeiro coloca em você, né? Para depois ajudar as crianças e demais pessoas. O que a gente fala com essas regrinhas da educação assertiva, que é o que a gente ensina na aula da Jornada Pais que Inspiram, é justamente isso, é entregar para esses pais essa máscara de oxigênio, né? Então, primeiro trabalha em ti, porque numa situação como essa da Isabela, né? A Isabela que estava lá no mercado, se tu não sabe o que fazer, se tu não pensou, se tu não estudou, se tu não foi atrás, se tu não pesquisou a respeito, tu vai reagir como? Tu vai reagir instintivamente. Né? E como é que a gente reage instintivamente? É acessando lá no nosso cérebro as recordações e as lembranças que a gente tem de momentos semelhantes que a gente viveu. E aí a gente vai acessar o quê? A nossa infância, né? E como é que os nossos pais reagiam conosco? Reagiam, engole esse choro, né? Ou a gente apanhava, ou enfim. Se você não quer fazer isso com o seu filho, acessa a aula lá, que lá a gente então entrega essa máscara de oxigênio, que são as estratégias e as ferramentas que a gente pode e deve aprender para numa situação de conflito a gente saber como lidar. Perfeito. E eu quero abrir um parênteses aqui referente a assistir, que é tempo, pessoal, é uma questão de prioridade. Sim. Sempre que alguém me fala assim, mas eu não tenho tempo, eu sempre peço para que essa pessoa faça a reflexão da prioridade. Quais são as tuas prioridades? E eu não tenho dúvida assim, que, né, as prioridades de todo pai, de toda mãe, é prover o sustento, né, trazer assim, tudo que cabe a nós pais, assim, a uma criança. Só que a gente tem que entender que também tem que ser uma prioridade buscar formas melhores de fazer. Não é só criar, né? Tem que educar também. Sim. E o educar passa por investir tempo, sabe? Então, se você hoje acha que não tem tempo para ver isso, reavalie as suas prioridades, porque uma criança é o que, pelo menos todo mundo, quem não diz, deveria dizer, né? Uhum. É a criatura que eu mais amo no mundo. E eu falo por mim, a minha filha, né, é o meu bem mais precioso, a joia mais preciosa de cada família é o seu filho, assim como a Camila é para mim, assim como o Gael é para a Carol. Então eu tenho que entender que se eu tenho essa fala, eu também tenho que ser coerente com a prioridade do meu tempo para buscar conhecimento. E isso que a gente está te entregando aqui de forma bacana, de forma leve, com dicas práticas de como fazer isso. Outra coisa que eu acho importante também a gente dizer aqui e a gente fala muito isso na atualização,
é que a gente precisa sempre pensar ou projetar lá na frente o que a gente quer para os nossos filhos na vida adulta. Ah, verdade. Né? Como eu gostaria que o meu filho Gael, eu tenho um filho de 3 anos, né? Como eu gostaria que o meu filho Gael fosse na vida adulta. Então eu preciso olhar lá na frente, voltar aqui atrás e me dar conta que aquele adulto que eu quero que meu filho seja, eu tenho que começar a construir hoje, né? Então, o que eu tô fazendo hoje para que meu filho possa lá na vida adulta dele ser o adulto que eu espero que ele seja. Ah, verdade, né, Carol? Então não é uma coisa assim, deixa lá na frente, ele que se vire, ele que veja, ele quando for adulto, ele que vá atrás, ele que aprenda. Não é aí, ele que lute. Na minha vez ninguém fez por mim, agora que lute. Não sabe, é assim, né? Tu sabe, né, Carol, que eu queria, assim, para quem tá nos assistindo, tem um vídeo que a gente postou agora, um dos últimos, que fala sobre tu ter clareza de quando tu não tá justificando uma atitude, um comportamento negativo com algum pensamento positivo. Tu lembra disso? Como, assim, aquele conteúdo, ele me chama muita atenção, assim, eu não tenho dúvida de que quem for lá dar uma olhadinha também vai gostar demais, porque é quando tu diz assim, tu é um pai muito autoritário, e aí tu diz para ti mesmo que tu é educador, sabe? Ou, na minha vez, quando eu era criança, eu não podia ter nada, então agora eu dou tudo, sabe? Então tu justifica uma coisa que tu faz errada através de né? Busca uma coisa positiva para justificar o que é errado. Tem um pensamento, né, uma colocação positiva para justificar uma coisa que está errada que tu faz. Só que essa justificativa, ela pode, né, tu pode estar te autoconvencendo, mas o que isso está trazendo de benefício e principalmente de malefício para tua criança... Ela tem uma consequência, Ela né? tem uma consequência. E a consequência é para as pessoas, elas sobrecaem para as pessoas em quem a gente mais ama, né? Então a gente precisa pensar nisso com muito carinho. Então, bem-vindo, tá chegando aí gente nova, sejam bem-vindos. Vamos dar uma boa noite para quem tá ali, deixa eu ver. Fabiana. Olá, Fabiana. A Sheila, do Brechó Bem Me Quer. Olá, Sheila. Eu tenho uma live com a Sheila na quinta-feira. Quinta-feira, falando sobre o retorno das aulas. Isso. Não percam, pessoal. Tá todo mundo pensando em agora. E agora assiste a live com a Carol e com a Sheila, que vai ser muito legal. É isso aí. Franzinha. A Franzinha tá ali. A Mia. A Mia, tudo Aline, bem? Que já tá com a minha gente. parceira, amigona nossa. Baques Reis. Ronaldo e Aline. E aqui no Facebook é Alexandro. Mais algumas pessoas. Comentem aí, pessoal. Mandem um oizinho pra gente saber quem é que tá aqui com a gente. Se vocês assistiram a jornada na quarta-feira da semana passada, quiserem deixar registrado aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se foi bom, se de repente ficou alguma dúvida, a gente tá aqui pra ajudar, pra tentar responder então as dúvidas. Aliás, esse é o nome da nossa live, né? Perguntas pós-jornada. Então... Carol, e quem tá com a gente, vai no aviãozinho, olha só, pedido de coração agora. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu tô aqui te pedindo. Hoje ele tá cheio da graça. Pega, gente, vai ali no aviãozinho e manda para outras pessoas, comunica para as pessoas que tu gosta, que tu conhece, né, que tá acontecendo, que a gente vai falar um monte de coisa legal. Nos ajude a divulgar, porque isso é importante para nós. É isso aí. Bom, vamos às perguntas então. Como eu falei antes, a gente abriu então as caixinhas de perguntas e chegaram algumas perguntas para nós então acerca do conteúdo, das dificuldades que os pais e mães por aí estão vivenciando, e a gente vai tentar ajudar então na medida do nosso possível, certo? Vamos à primeira? Vamos. Vamos começar então. Se você tiver alguma pergunta aí e quiser fazer pra gente, tá? Coloquem as suas perguntas no comentário que a gente vai estar respondendo também, vai estar falando sobre. Primeira, como incentivar o filho a falar as primeiras palavras? Certo? Olha só. Primeiro, assim, acho que uma das questões que a gente tem que falar é a questão de não comparar, né? Primeiro, gente, toda criança é diferente, não existe uma regra. Existe, né, mais ou menos um período que normalmente, né, as crianças começam a falar, mas não existe uma regra determinada, assim. Então, a partir de tal mês, a partir de tal tempo, toda criança começa a falar. Não, isso é diferente. Mas, sem dúvida, passa por tu falar com a criança, para tu ler para a criança, tu conversar com ela, tu já ir trabalhando, né, foneticamente assim, as palavras, gesticulando, mostrando o objeto, pedindo para que ela fale. Sabe que tem uma coisa que eu percebo bastante na minha escola, eu trabalho bem com essa faixa etária, né? Eu trabalho com educação infantil, então eu percebo muito que as crianças que demoram bastante a falar, e talvez seja o caso da pessoa, acho que foi a Janaína que fez essa pergunta pra gente, se eu não me engano,
que é o caso, é que às vezes quando eles estão ainda, ou estiveram muito tempo conosco no ano passado, né, em casa, com o pai e com a mãe, nas questões da pandemia, a gente não precisa, um filho não precisa dizer pra gente, né, Grilo, o que ele quer. O pai e a mãe sabem. Então, às vezes, eles apontam, querem alguma coisa, água, a gente vai lá e entrega. E às vezes nem diz pra criança, só pega lá e entrega o que a criança queria, né? Tu vê a criança tentando pegar, daí tu já vai lá e... Só que com esse tipo de comportamento, a gente acaba não favorecendo a linguagem da criança, né? Porque pra gente aprender a falar, a gente precisa de que alguém converse conosco, né? Sim. Então, se a gente simplesmente entregar pra criança satisfazer as necessidades dela, ela não tem necessidade nenhuma de conversar com a gente, de pedir, de falar. Por isso que nas escolas, quando as crianças são matriculadas nas escolinhas, elas logo deslancham na questão da fala, é porque como elas estão entre iguais, né? Sim. Elas precisam aprender a se comunicar, ou então elas nunca vão ser ouvidas. Verdade. Então a criança tem que sentir a necessidade de se comunicar. E aí, que como o Grilo falou, passa pela comunicação, passa pela leitura. Então, lê bastante para essa criança, conversar bastante com ela, perguntar o que ela quer, me diz o que tu quer, fala a palavrinha e estimulando ela a falar. E aí, sim, se demorar muito tempo para daqui um pouco a criança começar a falar, balbuciar, dizer as primeiras palavras. Digamos que ela tenha 3 aninhos e ela ainda não falou nenhuma palavra, não começou nada da linguagem. Existe ajuda especializada para isso, né? Então, consultar com um pediatra, talvez fazer um encaminhamento para uma fono, ou até um neuropediatra que pode fazer uma avaliação neurológica da criança, do desenvolvimento, né, da criança, e poder dizer, daqui um pouco a gente tem que observar aqui e ali, né? Então, buscar essa ajuda especializada também pode ajudar bastante quanto à linguagem das crianças. Verdade. Uma das coisas que a gente falou lá na jornada, e aí eu quero falar brevemente, até se tu quiser saber um pouco mais sobre o que eu vou dizer agora, vai lá na jornada e dá uma olhada, porque agora tem que ser breve, porque tem muitas perguntas, Sim. né? Mas tu ter sobre o teu filho o olhar do treinador, Sim. né? Aquele olhar de que a situação se apresenta e tu ter aquele feelings, opa, agora é o momento de aproveitar o momento para ensinar alguma coisa para ele. Ele tá pegando uma fruta e tu, maçã, olha o que tu quer e tal, fala para mim, tu vai trocando com a criança, tu aproveita o momento ali de, esse é o momento, é o olhar do treinador, sabe, para tu começar já a ajudar a tua criança, aproveitando no momento que ela tá própria para isso, né? Não do nada, tu tá senta aqui, agora eu vou te ensinar a falar. Não tem como, né? Então é no dia a dia, é na convivência que esses momentos se apresentam e tu tem que estar muito esperto para saber a hora de fazer isso acontecer. E o curioso que essa pergunta veio, né, Grilo? E quando a gente falava na jornada, do conteúdo da jornada, quem assistiu, né? Das regrinhas, aquelas que a gente falou das 5 regras de ouro da educação assertiva, 3 delas exclusivamente, quase todas, mas 3 em especial passam pela comunicação, né? As 3 primeiras quanto regras. É importante, né? O quanto é fundamental. E quando a gente fala da educação de filhos, né? Principalmente, a comunicação é muito importante e deve sempre fazer parte. Verdade, é o que nos diferencia, né? Quão importante é isso. Vamos à próxima? São tantas coisas para falar, né? São tantas coisas legais, mas tá, vamos ser práticos. Como agir quando mesmo comunicando ele ou ela, né? Ele, seu filho, não cumpre o combinado? Pois isso acontece, né? Muito. Acontece com muita frequência, né? Então, a gente estabelece um combinado com a criança, às vezes estabelece um quadro de rotina, né? E quem não tem o quadro de rotina, ele é bem legal, uma estratégia muito bacana da gente estabelecer com as crianças em casa. Porque a gente sempre fala isso, assim, o quanto é necessário a criança ter uma rotina. E ela é importante para a organização da criança. A criança se sente segura quando ela sabe o que vai acontecer com ela ao longo do dia. E isso também passa pela comunicação. Então, conversar com ela com antecedência, explicar o que vai acontecer ao longo do dia, ou estabelecer esse quadro, essa linha da rotina, é muito legal. Porque daí ela sabe que ela acordou, ela tem essa atividade, ela vai fazer essa coisa, ela vai fazer aquela outra. Para quem tem as crianças ainda muito pequenas, que não consegue escrever e a criança visualizar a escrita, não sabe ler, pode organizar um quadro com fotinho. Como é que é a rotina da criança? Acordou, vai para a escola, então ela sabe o que vai acontecer. Para a criança desenhar.
né? Ela pode desenhar, ela pode ajudar a fazer, porque isso traz segurança para a criança. Então, uma das coisas que acho que ilustra bem isso é as crianças pequenas e os pais aí de crianças pequenas que estão nos assistindo sabem, até podem dizer pra gente se eu tô mentindo, eu tô falando a verdade, eles assistem 1000 vezes o mesmo filmezinho, né? Terminou de assistir, você quer olhar de novo. E às vezes olha 3 vezes seguido ou até mais vezes seguidas, sabe? As falas de cor. Por que as crianças fazem isso? Porque para eles é importante a necessidade da segurança. Eles sabem o que vai vir depois, eles sabem a fala do personagem depois, eles se sentem seguros e confortáveis com aquilo. E para a criança isso é bem importante. Por isso a rotina ajuda na estrutura da criança, na organização da criança, e ela se desenvolve melhor se ela se sente segura e confortável. Perfeito. Por isso que é tão difícil sempre as adaptações, né, nas escolinhas, porque ela vinha acostumada a um padrão e ela se sentia segura assim. Então, a partir do momento que esse padrão muda, a criança se desestabiliza até que ela se acostuma com esse normal, novo normal. Leva um tempo, né, Grilo? Ela precisa desse tempo para se acostumar. Então, quando a gente fala das crianças que não cumprem o combinado... Aí vem a questão. Aí, eu falei beleza, tudo isso, né? A rotina, tá, a gente estava falando do que antecede tudo isso. Porque, na verdade, se a tua criança não te ouve, tu tem que primeiro pensar na forma que tu está comunicando. Sim. Aquilo que a gente falou antes. A comunicação que está estabelecido antes é o que faz com que as coisas aconteçam bem depois. Sim. Mas ok, não estão acontecendo bem ainda. A gente vai te apresentar aqui a questão das consequências, certo? Lógicas. As consequências lógicas. O que são as consequências lógicas? Primeiro, ela tem que ser revelada com antecedência. Tu combina com a criança que tem que fazer isso, e se não fizer isso, vai acontecer tal questão relacionada a isso, né? Porque daí é uma forma de simples, como é que eu posso dizer? A partir do momento que tu combina antes, sabe aquela frase do combinado não sai caro? É isso. Tu já avisou que o que aconteceria se caso não fosse cumprido o que está determinado no quadro da rotina ou que tu pediu para fazer, né? Eu acho que é importante a gente saber essa questão do estar, do combinar antecipadamente é legal, porque a criança precisa se dar conta de que toda ação, o que ela faz, de bom ou ruim, ela gera uma consequência, né? Isso. E por isso a gente chama de consequência, e por isso não é castigo. Não é tu que tá colocando a criança, privando a criança de brincar, ou privando a criança de fazer tal coisa porque ela não cumpriu o combinado. Não é ela não cumpriu o combinado e a ação dela privou ela de alguma coisa. Então, é uma consequência do próprio ato dela, não é uma punição. E isso tem um peso completamente diferente quando a gente fala dessas consequências lógicas. E lógico é porque ela tem que ser relacionada àquilo que aconteceu, né, Grilo? Tem que ser relacionado. Né? Então, não dá pra gente dizer assim, ó, tu tem que juntar os brinquedos, se tu não juntar os brinquedos, tu não vai na casa da tua avó. Não tem nada a ver com uma coisa tem a ver com a outra, coisa, né? tia. Assim, a criança não consegue criar uma relação entre aquilo e aquilo não surte o efeito que a gente gostaria que surtisse, né? Então, tem que estar sempre relacionado àquilo. Então, tu tem que guardar os brinquedos depois de tu usar. Se tu não guardar os brinquedos, tu vai perder o privilégio de brincar com eles. Perfeito. Sabe que aqui em casa a gente tem lá um quadro, como a gente tem uma rotina que muda, é um quadro branco, a gente anota a rotina do dia, que às vezes se estabelece pela semana, coisa assim, pode variar. A minha Camila tem 7 anos, ela já sabe ler, ela já entende e tudo mais. Ela tem determinado tempo ali, que é o tempo tem o tempo de estudar, o tempo de arrumar o quarto do brinquedo, o tempo das telas, o tempo do brinquedo livre, e a gente combina com ela. Filha, para tu passar para o tempo vamos dizer lá das telas, ela tem um tempo determinado de tela, ela tem que ter um tempo de arrumar o quarto do brinquedo. Se ela foi no quarto do brinquedo e não arrumou, o que já está estabelecido com ela? O que foi revelado com antecedência? Que ela, assim que ela terminar de arrumar o quarto, ela pode ter o tempo de tela. Se ela não foi lá e não fez o combinado, o que aconteceu? Sabe? Passou o tempo das telas, ela não pôde ter a tela. Então, gente, a gente já combinou isso com antecedência com ela. Está relacionado ao quadro da rotina, porque para que uma coisa aconteça, temos que terminar a anterior. Uma coisa tem que ser cumprida para que outra aconteça. Sabe? E assim as coisas vão se estabelecendo, entendeu? E aí o que a gente faz? Por mais que nos doa o coração, a gente depois, infelizmente, só depois que terminar isso para fazer isso, sabe? E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão funcionando, porque elas têm toda essa questão
E ela tem que ser razoável também, Sim. né, Carol? Eu tava olhando aqui mais uma das questões que a gente anotou. Razoável, né? Ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser razoável, sabe? Eu também não tenho que estar, depois que aconteceu, ficar dizendo, viu só, eu te avisei, olha só, agora tu não vai ter mais. Tu fica meio que depois pegando no pé, fazendo bullying com o que aconteceu com a criança. Gente, aconteceu, ó, infelizmente, tínhamos um combinado, não aconteceu. Eu entendo que tu tá chateado e chateada, eu entendo que tu gostaria de fazer tal coisa, mas agora a gente segue o combinado, certo? Amanhã tu tenta, eu acredito em ti. Isso, e o erro é uma oportunidade de aprender, né? Então, se ela passa por ali, na próxima vez que ela tiver, passar por uma situação semelhante, ela vai pensar, poxa vida, olha só, ontem eu não guardei os meus brinquedos, eu não arrumei o quarto do brinquedo, eu fiquei sem a tela. Puxa, mas eu quero o momento de ter a tela, né? De poder assistir o videozinho, de jogar um pouquinho um joguinho no computador, no celular, enfim. Eu quero esse momento. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou arrumar o meu quarto para que eu possa ter esse momento. Então, assim, com isso a criança aprende. Agora, se a gente traz a questão da punição por si só, então tu não vai arrumar os teus brinquedos, tu senta no sofá que tá de castigo. E a criança fica sentada lá, de castigo. E muitas vezes a gente manda a criança pensar ainda. Não, tu vai sentar lá e daí tu pensa no que tu fez. Não tem como. A gente já falou isso outras vezes e talvez vocês podem acessar o nosso conteúdo, vocês vão ver isso. As crianças pequenas, especialmente na primeira infância, elas são naturalmente egocêntricas, gente. Não é porque elas não conseguem pensar no outro, porque elas são ruins, elas são malvadas, não. É porque elas conseguem pensar nelas e nas necessidades delas. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, por isso que uma criança bate na outra e pega o brinquedo. Ela atingiu o objetivo dela, ela queria pegar o brinquedo, ela não percebeu que a ação dela machucou a outra criança, que a outra criança ficou chateada, ou sei lá o que, né? Verdade. Ela simplesmente atingiu o objetivo dela, eu queria o brinquedo e eu tô com o meu brinquedo, então é o meu pai, é a minha mãe, é o meu brinquedo, é a minha casa, porque elas são naturalmente egocêntricas, então elas não conseguem transpor essa barreira nos primeiros anos de vida, porque elas não têm maturidade ainda para isso, elas não conseguem se colocar no lugar do outro, então vai lá e pensa no que tu fez e te coloca no lugar do outro. Não, elas não conseguem, não é que elas não querem, elas não conseguem. Então isso não adianta, não é uma coisa que vai surtir um efeito. Agora, se ela percebe que toda ação dela gera uma consequência e essa consequência está relacionada ao que ela fez, né, a ação que ela teve, ela na outra vez ela vai pensar, puxa vida, mas eu perdi aquilo, queria aquele, né? Tá relacionado a ela, não tá relacionado ao outro, né? E quando é punição, eles entendem isso, gente, como uma pena mesmo. Eu cumpri a pena, eu tinha que ficar 3 dias, sei lá, sem tal brinquedo, ou 15 minutos sentados de castigo. Eu cumpri a pena, eu tô livre para fazer outras coisas que eu quiserem. Então a criança sempre pensa nisso assim. Quando é punição, ela cumpriu aquilo, ela tá livre para fazer o que ela quer de novo. Inclusive o que ela tinha recentemente feito, porque ela já cumpriu aquela pena, né? Agora, quando é uma consequência, tá relacionada a ela, ela pensa quando ela tiver que realizar de novo no que ela perdeu, né? Porque foi a ação dela que fez com que ela perdesse, não o pai e a mãe que disseram que ela não podia, né? Sim. Eu tô te punindo por causa disso, eu tô te combinou tirando. Combinou antes também, tem toda aquela questão, né? Isso aí. Eu Por acho isso muito as legal consequências lógicas são maravilhosas nessa questão. E a gente podia ficar falando aqui a live toda só sobre consequências lógicas, porque ela é maravilhosa, mas eu acho que respondendo essa pergunta, quando uma criança, retomando até, né, que a live tem gente às vezes que sai, vem, pega o assunto no meio, então a pergunta era, quando uma criança não cumpre o combinado, o que a gente faz? Consequência lógica, que vai com certeza trazer uma resposta bem boa. Show! Vamos para a próxima então. Vai. Ah, essa próxima ela acontece e vai ser legal de falar sobre ela. Perdi a paciência com meu filho. O que faço depois quando isso acontece? Perdi a paciência. E acontece, né, gente? Quantos de nós não passou por isso assim, de às vezes a criança tá ali, tá chamando, tu fica pedindo, e aí daqui a pouco tu, pum, explode. A gente fala muito sobre inteligência emocional, assim, que é um dos pilares, né, do Atualização Pendente, que fala sobre isso, assim, de tu saber, né, tu é uma bomba e tu tem um pavio, a partir do momento que começa a situação, tu acende aquele pavio, e aí tu sempre tem a possibilidade de apagar ele para não explodir, e aí qual que é a distância de quando acende até a hora que explode, e depois que explode,
né, o que tu tem que fazer depois que explodiu. Então, vamos falar um pouquinho antes. Né, para que tu não exploda com teu filho, que tu não tenha que fazer, né, buscar isso que essa pessoa está perguntando para nós, primeiro tenta entender o teu limite emocional. Às vezes sair de cena, às vezes, né, passar a bola para outro, né, chamo, né, a esposa. Eu faço às vezes isso, quando eu estou vendo que eu estou ficando nervoso, eu... Sabe as corridas de revezamento? Chay, vem cá, me ajuda aqui, que eu estou começando a ficar nervoso com isso aqui, eu acho que tu vai lidar de uma forma melhor, assim como minha esposa já fez isso comigo também. Né? Às vezes um vê o outro já indo para esse ponto e a gente já se ajuda. Mas Sim, tá. porque a gente perde a paciência. Ah, somos humanos. Todo mundo, né? perde a paciência. É normal perder a paciência. O bom, e aí, na verdade, quanto mais tu treina e mais conhecimento tu tem, menos tu perde a paciência. Isso. Mas, ok, beleza. Perdi a paciência, gritei com meu filho, fui lá. Primeira coisa que tem que fazer, Carol? É que existe uma ferramenta que são 4 palavrinhas, são 4 passos, 4 palavrinhas que iniciam com a letra R. Então, são os 4 R's da reparação, ou seja, eu errei, né? Porque a gente tem que entender também, que é uma coisa importante da gente pensar, quando a gente perde a nossa paciência com a criança, foi o adulto que se descontrolou, né? Sim. Foi a gente que perdeu a paciência, então foi a gente que errou com a nossa criança. Mas Carol, ela tava me tirando do sério, ela sabe que não é pra fazer aquilo, ela, né? Tá bem? É. Ela tem a parcela dela, ela tem. Mas quem perdeu a paciência foi ela ou foi tu? Né? E quem é o adulto quem estourou, da relação? Quem gritou, quem bateu, né? Quem é o adulto da relação? Então, existe sim uns passos que a gente faz se acontecer da gente perder a nossa paciência com a nossa criança. Essa é a hora de anotar. Papel e caneta na esses mão. são demais, São né? muito Então a gente bons. vai falar sobre eles, vai explicar na prática, que eu acho que fica mais fácil. Então os 4 R's são reconhecer, né? Então tu vai chegar para tua criança, tu vai dizer, desculpa, eu não devia ter gritado contigo, né? Sim. Eu não devia ter gritado contigo, não devia ter perdido a minha paciência contigo. O segundo R é se responsabilizar. Tu tem que te responsabilizar, porque tu sabe assim, olha, eu deveria ter tido paciência, eu deveria ter, né? Eu não deveria ter feito isso, ter gritado contigo dessa forma. Então eu sei que foi erro meu. Então tu tá te responsabilizando pelo que tu fez. Na verdade é o contrário do que eu falei, né? O R é reconhecer. Errei. Reconhecer é eu errei. Filha, eu vou dizer assim no meu caso, assim, né? Digamos que eu tenha, e isso já aconteceu, acho que alguma vez assim, né? Que eu estourei com ela, chamei ela e disse, filha, eu percebi que eu gritei contigo. Eu percebi que eu fiz isso, sabe? E eu quero te dizer que eu não deveria ter gritado contigo, sabe? Eu sei que eu tenho que falar de forma mais calma, que a gente tem que conversar de um jeito bacana. Então eu estou me responsabilizando pelo que eu fiz. O terceiro R. Reconciliar, que é o pedido de desculpa, né? Então, vamos recapitulando eles. Então, eu sei que eu gritei contigo. Reconheci. Eu não devia ter feito isso. Eu sei que eu tenho que falar contigo com calma, né? Eu te peço desculpas por isso. Então, eu me reconcilio com a criança e eu resolvo, que aí é a sacada de mestre, na minha opinião, que é a gente dizer assim, mas eu preciso da tua ajuda, me ajuda a pensar o que a gente pode fazer para que a mamãe não grite mais contigo. Perfeito, perfeito. E a gente tem, gente, e agora assim, ó, cuidem com as ciladas. Quais são as ciladas? Primeiro é eu pensar, mas eu não estou perdendo a minha autoridade com a minha criança, sabe? Não, porque a autoridade, ela se baseia em respeito, não em medo, a menos que tu queira que teu filho tenha medo de ti. Eu não quero. Eu quero que ela me respeite. E para que ela me respeite, ela tem que entender, sabe, que existe uma forma de fazer. E quando eu peço desculpa para ela, eu estou ensinando ela a pedir desculpa também. Eu estou ajudando, estou pedindo para que ela me ajude a encontrar uma solução. Eu estou demonstrando, eu sempre digo assim, até tem a Brené Brown que fala sobre isso, né, que é o poder da vulnerabilidade, né, a coragem de ser, né, não ser perfeito. Então, assim, quando tu mostra as tuas vulnerabilidades, quando tu tem coragem de pedir desculpa para as pessoas aprendem a te respeitar. Então, o primeiro é isso. Não entra nessa disputa de poder de achar que a tua criança vai perder a autoridade sobre ti. É bem o contrário. E a segunda cilada... Ela passa a te admirar, né? Ela passa a te admirar. E aí ela te respeita muito mais pela admiração do que pelo medo. Verdade. Isso é junto, né? Cria aquela conexão. E o segundo é colocar na criança, principalmente ali naquele passo onde tu te responsabiliza, é quando tu quer passar responsabilidades para a criança. Olha o que tu fez eu fazer. Sim. Eu gritei contigo porque tu não estava me ouvindo.
Tudo bem, a criança podia não estar te ouvindo, agora gritar é responsabilidade tua. Sabe? Quem gritou não foi a criança, quem perdeu a cabeça foi tu. Sabe? Então tu tem que te responsabilizar e não transferir para a criança isso. Sabe? Porque eu quero que ela se sinta mal pelo que ela fez. Não, eu quero que ela entenda que existe uma maneira melhor de fazer e que nós vamos encontrar isso juntos. E que esse comportamento me faz mal, né? Esse comportamento dela às vezes me faz mal. Isso é uma coisa que a criança vai passando a entender, mas ela vai conseguir fazer isso quando a gente chega lá no R do resolver, né? O que a gente pode fazer, né? Então, digamos, sei lá, que a criança a mãe tava assistindo TV, a criança tava pulando no sofá. Vamos montar uma cena aqui, né? Acontece. Enfim, a criança tava gritando e pulando no sofá e a mãe queria assistir TV. Aí daqui um pouco a mãe perdeu a paciência e deu um grito com a criança lá, gritou com ela. Aí ela ficou quietinha, né? Mas aí tu viu o que tu fez, tu perdeu o controle, que tu não queria ter gritado com ela. Porque a gente sabe que uma criança, com que gritam com a criança, ela aprende a gritar também, né? Então ela vai aprender a resolver os conflitos dela com os outros também através do grito. Então toda ação que a gente gera um comportamento na criança e a gente precisa ficar atento, né? Então a gente vai dizer pra ela, eu errei, não devia ter gritado, né? Então a gente faz todo esse passo e aí no final a gente diz, mas assim, eu preciso da tua ajuda, então. Que é essa grande sacada que é do resolver. O que a gente pode fazer? Como a gente pode resolver para que a mamãe não grite mais contigo? Né? Eu não vou mais pular no sofá. Eu não me sinto bem quando eu grito contigo. Eu gostaria de não precisar gritar para que tu me ouvisse. O que a gente pode fazer para mudar isso? Sabe? As crianças, e não só as crianças, o ser humano de um modo geral, tende a ser mais participativo e a colaborar com as regras quando elas fazem parte da construção delas. Sim. Gente, está fazendo sentido? Quem está nos assistindo, manda um joinha aí, manda alguma coisinha para nós, para a gente poder, né, receber esse carinho de vocês. Se vocês estão gostando, se tem alguma coisa que vocês concordam, discordar também, né, faz parte. Com e certeza. A gente cresce quando a gente tem a possibilidade de estar argumentando. E mais, se está gostando, se está curtindo, manda aí um coraçãozinho para nós, manda um certinho para a gente poder estar se conectando com vocês. É isso aí. Vamos para o próximo? Próxima pergunta, então, que chegou pra gente não consigo colocar meus filhos para dormir no quarto deles. Que Alguém aí passa por essa situação? Olha só, gente, esse aqui Tá fazendo muito sentido. Que legal, Franzinha, obrigado pelo retorno. É muito legal receber esses retornos de vocês assim na live, porque é bacana, a gente está aqui trocando essa ideia. Interagindo, né? A ideia da live ao vivo é justamente isso, né? A gente poder interagir, saber das demandas, saber se está fazendo sentido, enfim. Mas falando sobre botar seus filhos para dormir na cama deles, a primeira coisa que a gente tem assim, tem que se perguntar. O primeiro passo é a decisão. O casal tem que tomar a decisão de fazer isso. Claro que nós e a maioria, né, assim, das pessoas que defendem isso, dos especialistas, diz o quanto é importante que a criança tenha o seu quarto, que ela vá dormir sozinha, que ela seja protagonista, espaço, independente, né? Seu espaço. É bom para a criança, é bom para o casal, então tem que ter uma decisão. Às vezes as pessoas não querem fazer isso e buscam na internet pessoas que também não querem e aí acabam concordando com elas, e aí só fortalece o fato. Porque se a gente buscar na internet, a gente vai achar gente que vai justificar tudo. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Aí o que a gente vai fazer? Né? Então a gente tem que tem saber. Pra tudo, tem né? Pra tudo. Se a gente procurar, a gente vai encontrar pessoas que justifiquem que é legal a criança dormir com seus pais até a vida adulta. Vai ter gente que vai justificar. Mas também, e o que a maioria fala, né? Indica isso, que é importante a criança dormir no seu quarto, que é importante ela ter o seu espaço, a sua independência, e é importante para os pais também terem o seu espaço, né? A sua intimidade. Então, por isso também é importante a criança poder dormir na sua cama. Perfeito. Mas a criança não dorme, isso não foi construído, né? O Grilo bem falou que é um primeiro passo, talvez o mais importante aqui é decisão. Decidiu, gente. Eu quero colocar meu filho para dormir no quarto dele? Eu quero? Se eu quero, eu consigo. Agora, se eu não quero colocar a criança para dormir no quarto, primeira dificuldade, nem tenta que tu não vai conseguir. Tu já vai estar desistindo, porque é um processo, e é um processo que ele não é fácil. Ele não é um processo tranquilo, na grande maioria das vezes,
né? A criança quer estar ali contigo. Que ela quer tem a estar no quarto, necessidade da presença dos sabe? pais, né? Ela construiu isso por um tempo. Então, desconstruir isso ou entender que ela vai também ficar segura no quarto dela, mesmo estando sozinha, que ela não precisa estar o tempo inteiro grudada com o pai e com a mãe, leva tempo. É um processo, ela precisa aprender isso. Então, sim, vai depender que o adulto, ou o pai ou a mãe, leve a criança para dormir no quarto, fique com ela até que ela adormeça, acolha, tenha paciência. Talvez organize o ambiente, compre uma luminária bonita, alguma coisa que a criança goste, né, que vai chamar, que vai despertar nela o interesse dela ir pro quarto dela, né? Traga coisas, encoraja, olha que legal, tu tá grande, né? Eu sei que tu consegue, que tu vai dormir sozinha, olha só. Começa durante o dia, né? Tu tem que começar a comunicar para a criança, né? A primeira regra de ouro que a gente defende na jornada é o comunicar. E aí não dá pra tu chegar de noite, na hora de dormir, e falar, hoje, filho, tu vai dormir na tua cama sozinho. Como assim, gente? Não me prepararam, não tô sabendo de nada e simplesmente eu vou ter que ficar no meu quarto sozinho. Sim, é isso aí. Não, né? Tem que começar ao longo do dia, tem que começar a criar histórias, às vezes de forma lúdica. Tempo atrás já, né? E uma das coisas que a gente defende muito é a rotina do sono, sabe? É extremamente importante tu estabelecer uma rotina do sono, né? Depois do banho, aí depois aí já tem aquela questão de abaixar um pouco das luzes, né? Tirar os estímulos. Então tu quer que a tua criança durma sozinha na cama dela e bota um filme agitado antes, é provável que ela não consiga. O ideal que ela fique na tela até 1 hora, assim, dizem 2 horas antes, tu tem que deixar a criança sem tela, porque a tela ela estimula o cérebro, então a criança vai ter mais dificuldade de dormir. Então, olha o que a rotina do sono diz. 2 horas antes sem telas, sem coisas agitadas. Sabe aquele pai, eu fiz isso uma vez errado também. Lá do quarto da minha esposa disse, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu entrei no quarto e queria começar a brincar com a minha filha, comecei a fazer cosquinha, pula-pula em cima da cama. Sim. É óbvio que ela não vai dormir, eu acabei de disparar um monte de energia dentro daquela criança. Então, estabelece a rotina do sono e depois e aí as coisas vão começar, tu já comunicou com antecipação, tu já criou um ambiente para a criança, e aí tu pode investir, né, num abajur colorido, num objeto que vai dormir com ela, algum ursinho, alguma coisa, sabe? Tu pode criar alguma coisa lúdica de que ela vai fazer tal bebê que ela tem dormir, ou tal urso, ou tal brinquedo, sabe? Então, usar a criatividade é extremamente importante. E paciência, e tempo, e vai precisar ficar com ela no quarto dela até que ela vá dormir sozinha. Vai demorar um tempo sim, mas se a gente decidiu, que a gente falava da decisão, né? Isso. Se a gente decidiu, a gente consegue, porque a gente entende que isso é um processo. E tudo quando a gente fala de educação de filhos não é milagroso, gente. Nada é milagre. É processo, a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática, com a repetição, né? E vale muito a pena, né, Carol? Com certeza que a gente está investindo em quem a gente ama, né? Claro, eu lembro que uma vez nós estávamos aqui em casa, aqui numa atividade com as pessoas, amigos e tudo mais, fazendo. A minha filha chegou uma hora assim, eu vi que ela sumiu. Digo, ué, o que aconteceu? Entrei no quarto, ela tinha ido subir do berço, deitado na caminha dela, estava dormindo. Ela entendeu que estava com sono, foi lá, deitou, dormiu no quarto dela sozinha. Pô, que legal, né? Ela mesma já entendeu esse processo, o que ela estava sentindo, que era a hora dela dormir. A gente estava num dia atípico e ela tomou essa iniciativa de fazer isso. Então, e aí aquela coisa, né? Fica um tempo, depois vai ficando menos tempo, quando vê. Depois que se estabelecer, é lindo. Aí fica muito legal e os benefícios são para todos. Vamos para a próxima. A próxima e última pergunta. Olha só. Não, tem mais duas aqui, né? Não são bem perguntas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E então, como criar uma conexão com o meu filho, mesmo trabalhando muitas horas fora de casa? Que pergunta boa, né? Agora, a gente já começa com essas realidades. Há pouco tempo, né, se a gente lembrar, a gente trabalhava um tempão, tinha essa situação aqui, e aí as crianças caíram todas pra dentro de casa, e a gente tinha um tempão com eles, a gente não sabia o que fazer. A pergunta seria outra, né? Agora a gente já tá com essa realidade de novo. O que eu faço passando tanto tempo com meu filho? Agora a gente já tá com essa realidade de novo, né? Então eu trabalho demais e eu acabo nem dando tempo pra minha criança. Eu saio de casa, às vezes ela tá dormindo, eu chego em casa, ela já tá quase indo dormir de novo. E aí, como é que eu crio essa conexão com a minha criança, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz? Vocês sabem que eu quero citar aqui para vocês um casal que eu gosto muito, assim, de coração, que é a Catrine e o Robson.
e eles determinaram que na casa deles toda quarta-feira é da família. Olha só. Eles têm uma filha adolescente, uma outra menina assim que já está com 9, 10 anos, e eles têm a quarta-feira é deles. Não adianta tu querer convidar, marcar nada. Toda quarta-feira eles desligam os celulares e fazem um jogo de tabuleiro, fazem alguma coisa, sabe? Veem um filme juntos. Eles determinaram como regra um tempo de qualidade. E esse é só um exemplo, né? Que o que a gente quer dizer para essa pessoa que fez essa pergunta é que se tu não consegue passar tanto tempo com a tua criança, o tempo que tu puder, por que menor seja que 5, seja. 15, 20, 30 minutos, que seja de qualidade. E aí tu tem que pensar, estruturar, planejar isso, né? Que seja um jogo, que seja um filme, que seja uma brincadeira, sabe? Pega aquele tempo, do tempo que tem que ser e trata ele assim como algo muito legal, investe em coisas legais. Coisas que vocês gostem de fazer juntos, né? E às vezes a gente não tem tanta afinidade, às vezes, para brincar com a criança das coisas que ela gosta, mas tenta encontrar para a família o que é comum, né? O que todos gostam de fazer, o que é uma atividade prazerosa para todos. E nesse tempo de qualidade a gente vai fazer isso. A gente vai esquecer um pouco o celular, as mídias sociais e tudo mais. A gente vai estar olhando no olho, próximo, tocando, abraçando, né? Tendo esse momento de troca mesmo em família. E isso cria essa conexão, né? Que essa pessoa nos perguntou como é que cria essa conexão. É tempo de qualidade. É olha no olho, te abaixa, conversa com a tua criança, pega no colo, dá beijo, brinca, rola no chão, né? Mas sabe, Carol, agora eu me lembrei de uma coisa que aconteceu com a Chay, que nós estávamos, a Camila, ela estava na casa da avó, com uma tia dela que tem, né, que tem 12, 13 anos, chão de tia, parece mais velha, né? Mas ela tem 12 anos. E aí a Chay viu que elas estavam num jogo, se eu não me engano, Roblox. E aí a Chay entrou e ficou ali uns minutos jogando com elas. Cara, minha filha ficou tão feliz quando descobriu que a mãe estava no jogo delas e que estava jogando com ela, sabe? Aquilo foi lindo, assim, foi tão legal. E isso é investir tempo. Às vezes tu tá com a tua criança, tu tá ao longo do teu dia, a tua criança, sei lá, tá em casa com a mãe, tu pode ligar para, né, para tua esposa e passa para ela, eu quero conversar com ela. Hoje em dia, nas redes sociais, tem até alguns joguinhos que tu pode jogar fazendo chamada de vídeo, sabe? Tu pode jogar com a tua criança. Então, assim, tu pode estar longe, mas ao mesmo tempo não tá, mas tá perto, né? Sim. Usar as redes sociais para ligar para tua criança, para trocar uma ideia, para jogar um jogo com ela através das redes sociais, através da internet. Também é uma dica bem legal. E hoje a gente tem essas tecnologias, né, que favorecem tanto, né? Às vezes atrapalham um pouco, é verdade, mas podem favorecer tanto, né? E quando a gente pode usar elas para o bem, melhor. Então essa também é uma dica. Simples, simples sim, mas que faz toda uma diferença quando colocada em prática na estrutura e na rotina familiar. Perfeito, Carol. Agora vamos entrando para a última pergunta e, na verdade, essa pergunta a gente já vai aproveitar, né? Já aproveitar que alguém fez essa pergunta para falar um pouco sobre... Ela foi muito gentil, na verdade, né? Muito gentil. Olha só. A pessoa que nos perguntou, eu não assisti a jornada, e agora? Porque a gente, se vocês olharem o nosso canal, nossas redes sociais, todas as postagens que a gente está fazendo, a gente está falando da jornada, né? Da jornada Pais que Inspiram. Porque de fato, gente, a gente quer muito que vocês possam assistir esse conteúdo, porque tá muito legal. Foi preparado com muito carinho, né? Então a gente disponibilizou, como a gente falou, na quarta-feira da semana passada, né, Grilo? Sim. E ela vai estar disponível até o final do mês. E depois não mais. Então, dia 1º de fevereiro não vai mais ter. Então, se você quiser assistir, lá a gente explica passo a passo das 5 regras de ouro da educação assertiva. Assim, ó, tem muita ferramenta. No mesmo dia, se você assistir, você já vai poder colocar em prática muita coisa. E a gente tem certeza que vai mudar muita coisa, vai facilitar muito a sua paternidade, vai desenvolver muito a sua criança, né? Vai trazer muitas coisas boas para sua família, se você assistir e colocar em prática. Então, tá disponível até o dia 31, tá? Exato. Inclusive, então, olha ali, uma mãe, deixa eu ver, Nemortágua. Olá, Nemortágua, tudo bem? Ela fez, ela lembrou... Nemortágua? Pode ser. Escreve aí, por favor, teu nome, se é este mesmo. Escreve teu nome, por favor. Ela lembrou que no final da jornada, a gente coloca a última, lá no finalzinho,
a gente dá uma última ferramenta que ela é muito legal mesmo. Sabe? Que a gente não vai contar aqui para que as pessoas assistam. Verdade, mas deixa eu te contar, olha só o que a Vanessa colocou. Aqui eu fiz com meu filho de 4 anos a pergunta se ele se sentia amado. E a resposta foi não. Pode acontecer. Pode acontecer. Fiquei surpresa. Ele disse que não ficamos perto durante o dia. Olha que legal. Olha que legal, tô falando por tu ter dividido com a gente, não a situação, claro, né? Mas, é legal também, isso que eu ia porque falar agora. É uma oportunidade que a gente tem de saber o que a criança está sentindo. E em qualquer situação, mesmo que a resposta não seja positiva, essa ferramenta é maravilhosa. Ela é uma oportunidade, né? Porque daí, isso é importante, porque se a tua criança te trouxe isso, sabe, é porque ali naquele momento tu tem que começar a mostrar mais os tempos de qualidade. Isso. Sabe? Onde tu vai poder dizer assim, eu passei o dia longe de ti, porque eu estava em tal situação, mas aqui eu tô te dando um tempo integral para ti. A gente vai ficar esse tempo aqui para eu te curtir. Já que eu não pude aqui, então aqui é só teu. Sabe? E aí, como agora tu tem consciência... Eu não pude não porque eu não quero, né? Eu não pude porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha essa realidade, né? Então, explicar para a criança por que vocês não estavam juntos, mas quando estão... Termina, desculpa. Aí tu vai ter aquele tempo de qualidade. Muitas vezes quando eu faço essa pergunta para minha filha, ela às vezes faz assim, não sei, porque daí é a segunda pergunta depois, né, que a gente faz, e ela às vezes não lembra o que a gente fez ao longo do dia. Eu pergunto, tu te sente? Ela diz sim, mas depois quando eu perguntar, mas o que a gente fez que tu te sentiu amada? E ela às vezes não consegue lembrar, daí eu ajudo ela. Mas tu lembra aquele momento que a gente fez isso, a gente fez aquilo? E aí eu vou trazendo, porque a principal questão dessa dinâmica é fazer com que a criança traga, né, antes de dormir, aquela lembrança boa de que foi feito junto. Não conta mais, vai contar tudo. Mas, Vanessa, deixa o pessoal assistir. A Vanessa mesmo disse que eles têm um bebê de 2 meses. Olha aí, ó. Então tá aí, ó, o motivo pelo qual ele não se sente amado, né? Ele tá dividindo agora a atenção que antes era exclusiva dele. Sim. Né? Então, realmente, agora, Vanessa, é legal estabelecer um tempo de qualidade exclusivo com ele. Acho que é um menino, né? Ela disse que era ele, eu acho. Com essa criança, então, que diz que não se sente amada, né? Então, de repente, em algum momento, o bebê fica com a vovó, o papai cuida e a mamãe pode ficar um pouco, então, com essa criança, de ter um tempo exclusivo dela. Declara pra ela. Né? Com atenção exclusiva dela, agora fazer uma coisa que ela gosta. E eu vou brincar contigo do que tu quer brincar. Só que assim, eu tenho 20 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu telefone e vou botar um alarme, para que a gente saiba a hora de, né, terminar a nossa brincadeira, para eu poder voltar para cuidar do bebê. E nesse tempo eu vou brincar do que tu quiser brincar. Isso. E te permite, porque uma das coisas mais tristes da nossa geração é que a gente acha que brincar é bobo. Sabe? Que quando a gente brinca com uma criança, quando a gente se faz criança, a gente se sente bobo. Sabe? Quando na verdade, quando a gente se permite, a gente se diverte, a gente mais do que se conecta com aquela coisa, com a questão mais primitiva da gente, assim, mais inocente e bacana, e a gente fica leve, sabe? Então, assim, é tão gostoso quando tu consegue te divertir com teu filho, né? Às vezes aqui a gente canta, ri, brinca, faz um monte de coisa legal, e eu saio tão leve daquele momento, às vezes mais que a minha criança, eu acho. Com certeza. Então, faz isso, Vanessa, e depois nos conta como é que foi isso. Quando a dica, ela cria um momento só da criança, declara para ela que esse momento é só dela, determina um tempo para que isso aconteça, para que ela entenda que tem um começo, um meio e um fim, sabe? E depois faz de novo para ver se essa resposta vai mudar, que eu não tenho dúvida, ela vai mudar. E muito, muito diálogo, né? Explicar para essa criança também as necessidades de um bebê, né? Que os bebês têm necessidades que são especiais, que ele, quando era bebê, ele também teve essa atenção. Ele não lembra, mas ele teve essa atenção, mostrar fotinhos do quanto ele era cuidado, né? Então, chamar a criança para ajudar também. Ajudá-la a fazer parte da rotina do bebê. Então, isso ajuda bastante, assim. Com certeza ele vai mudar esse conceito de se sentir amado, né? Legal. Se ele tiver esse tempo de qualidade exclusivo. Que legal, Vanessa. Obrigado por dividir isso com a gente. Com certeza. Pessoal, então, mais uma vez, né, a jornada ainda está disponível apenas até o dia 31. A gente fez com muito carinho, tem muita coisa legal ali. Como eu falei no começo e repito agora, tempo é questão de prioridade. E se qualquer pai e mãe que tu perguntar vai dizer que o filho é a sua joia mais preciosa. Então, se é a tua joia mais preciosa,
dê prioridade para essa joia e busque conhecimento. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente até inclusive tem uma imagem de exatamente isso. Né? Para quem só tem martelo, pensa que todo o problema é prego. Então, se tu só tem uma forma de resolver, tu sempre vai resolver tudo do mesmo jeito. Se tu souber mais ferramentas, tu vai estar munido de coisas para não repetir os erros do passado. Sabe? E a nossa missão é exatamente essa, é poder contribuir com as pessoas. Então, assista lá, né? Nos dê esse feedback nas redes sociais. Para assistir, então, tem que acessar o link no Instagram, tá o link lá na bio, né? No Facebook, o pessoal que tá no Facebook, qualquer publicação ali tem o nosso link, mas é atualização www.atualizaçãopendente.com/pais que inspiram. Vai acessar esse link, vai cadastrar o seu e-mail e vai receber no e-mail, então, o link de acesso da aula. E aí vai ter contato com todo esse material e esse conteúdo, essas pequenas dicas que a gente deu aqui na live e muitas outras dicas, então, estão lá, né? No nosso conteúdo, então, da aula, Pais que Inspiram. Teve gente aqui, eu sei que teve com a gente lá na aula também. Legal, se quiser escrever para nós aí se gostaram, se foi bom, se foi válido, né? A gente ficou muito feliz de poder produzir esse conteúdo e a gente repete, fala muitas vezes, porque justamente a gente quer que você possa assistir. Porque vai fazer diferença na vida de vocês, com certeza. Como fez na nossa. Como fez na nossa. Exatamente. Pessoal, quinta-feira, né, quem não esqueçam, quinta-feira agora temos live com a Carol e com o Brechó Bem Me Quer, Sheila, certo? Falando sobre volta às aulas, gente, tá aí. Não espere as aulas começarem para se organizar. Não espere, né, o tumulto começar de novo para tu poder organizar. Demanda um processo, né, para tu conversar, para tu estabelecer, para tu já ir preparando a tua criança. E eu não tenho dúvida que vai ser cheio de dicas para vocês. É isso. Certo, Carol? É isso. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas aqui. Eu acho. Mandem mais, se tiver aí, que a gente vai respondendo ali para as redes sociais. Exatamente. A gente quer sempre estar à disposição e ao lado dos pais e mães, né? E poder nos ajudar. Esse canal, ele é uma rede, né? Para que a gente possa nos ajudar a esse caminho da paternidade, nesse caminho da paternidade assertiva. Assiste a jornada, gente, de verdade, de coração, quem tá aqui, quem tá vendo agora, quem vai ver ainda depois essa nossa live, né? Então, assiste que a gente tem certeza que vocês vão gostar bastante. É só até o dia 31, até o final dessa semana, então corre que ainda dá tempo. Show! Né? É isso aí. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. A gente agradece de coração de novo, quem tá vendo, quem participou, quem ainda vai assistir, valeu de coração. Se não nos seguem ainda, quem tá no Instagram pode nos seguir lá no Facebook, né? Quem tá no Facebook pode. A gente faz assim, porque tem um telefone do lado do outro, tá? Então a gente olha pra lá e pra cá. Mas podem nos seguir. Também se inscreve no nosso canal do YouTube, né? Tem um monte de porque coisa os conteúdos completos, eles estão sempre no YouTube, né? Então, os vídeos maiores, né? A gente posta lá no YouTube. Então, assiste lá, te inscreve lá. Né, Carol? Telas, obediência. Tem muita coisa. Um monte de coisa legal lá que vai poder estar te ajudando. Então, assiste lá que a gente tem certeza que vai ajudar. É isso aí. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.